Oi, pessoal do Grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Eu, mais o professor José Aparecido de Siqueira, estamos mais uma vez aqui para falar com vocês, mais uma aula muito importante, hoje sobre o mecanismo de defesa do falso self. Quando a pessoa vive para ser quem não é. Então, nós vamos falar sobre o mecanismo de defesa do falso self quando a pessoa vive para ser quem não é. Essa é uma aula do grupo Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Meu nome é Cidelis, sou psicanalista, coach em desenvolvimento social e vou passar para o professor Siqueira também se apresentar e nós vamos começar a aula. Boa tarde a todos, boa tarde, Cidelis, boa tarde aos que nos ouvem, que nos assistem. A Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. Eu sou o professor Siqueira, conhecido como tal, e conforme já foi dito pela Cidelis, José Aparecido Siqueira, eu sou psicanalista clínico, sou pedagogo, mestre em comunicação e letras, pós-graduado em psicologia e educação. E estamos aqui nessa tarde para falar de um assunto extremamente oportuno, interessante, que é o falso self, como mecanismo de defesa. Obrigado, Cidelis. Isso mesmo, pessoal. E hoje nós abordaremos 6 escolas diferentes com relação a como eles viam o falso self. E esse fenômeno intrigante da clínica psicanalítica do falso self é um conceito que foi desenvolvido principalmente por Donald Winnicott, que o professor José Aparecido de Siqueira fala tão bem. E muitas pessoas acreditam que estão vivendo sua própria vida, quando, na verdade, é sobre isso que o falso self se relaciona. Muitas pessoas acreditam estarem vivendo sua própria vida, quando, na verdade, estão apenas representando um personagem criado para sobreviver emocionalmente. É como se o sujeito usasse máscaras sociais. O falso self é uma mentira consciente. Mas, a respeito de tudo isso, o professor José Aparecido de Siqueira vai estar falando para nós agora, para iniciar a nossa live aula. Muito bem. Obrigado, Cidelis, pela apresentação. E eu diria de início, já que nunca foi tão oportuno discutir esse assunto, Cidelis. Nunca foi tão oportuno, tão moderno, contemporâneo, falar sobre falso self, né? Nós somos atravessados por isso no nosso cotidiano. E nesta aula de hoje nós vamos procurar alinhavar algumas teorias, alguns conceitos de outros psicanalistas com referência a esse assunto, mas eu coloco isso com uma importância extrema, principalmente nos dias atuais, porque esse conceito de falso self, até pela nomenclatura, né, falso self, né, porque nós temos o verdadeiro self, e o falso self, ele vai gritar mais, né, por quê? E eu começaria dizendo que ele foi desenvolvido pelo psicanalista e pediatra britânico Donald Woods Winnicott, né? Aquele famoso da mãe suficientemente boa, do ambiente suficientemente bom, um ambiente facilitador, enfim, tudo isso, na teoria do Winnicott, corrobora para esse
falso self. Ele descreve uma organização da personalidade que surge quando a criança precisa se adaptar excessivamente às expectativas e necessidades do ambiente, escondendo partes importantes de sua espontaneidade e autenticidade. Olha só, né? E já foi muito bem dito isso pela Cideres. É a máscara, né? É a máscara que depois o Jung vai trabalhar, nós vamos falar um pouco dele depois, sobre a máscara, né? Nós usamos máscaras o tempo todo, né? Enquanto profissionais, enquanto professores, enquanto médicos, enquanto dentistas, advogados, enfim. Então, essa máscara, ela vai sendo usada, né, para preencher alguns requisitos, sempre sob o olhar do outro, né? Então, esse falso self, o Sideres, ele funciona como uma espécie de máscara psicológica. A pessoa aprende a mostrar aquilo que os outros desejam ver, enquanto seus sentimentos, desejos, impulsos mais genuínos permanecem ocultos. Olha Sim, que interessante, né? Então, eu abafo o meu sentimento, as minhas emoções, em função de querer agradar o outro, os né? meus Como o desejos, outro... os meus sonhos. Isso, às vezes eu deixo de sonhar ou de fazer alguma coisa em nome do outro. Não, eu vou fazer isso para agradar você e acaba abafando o meu verdadeiro desejo, né? E Sim, é claro que existe uma parte saudável no verdadeiro, no falso self. Que parte saudável é essa, né? Não é só o malefício, não é só negativo. Esse, na sua forma mais saudável, complementando a minha ideia, é necessária para a vida social. Todos nós, em sim, algum grau, adaptamos nosso comportamento às situações. O problema surge quando essa adaptação se torna excessiva e passa a substituir a expressão do verdadeiro self. Ou seja, quando eu exagero, né, aí a coisa vai por água abaixo. Tudo que é exagerado é prejudicial, né? E segundo o Winnicott, que é o pai dessa teoria aí, né, o bebê nasce com tendências espontâneas e criativas. Quando encontra um ambiente suficientemente acolhedor, especialmente uma mãe ou cuidador ou cuidador capazes de responder de forma sensível às suas necessidades, aí desenvolve um senso de autenticidade chamado verdadeiro self. Quando a criança, o bebê, encontra um ambiente facilitador, um ambiente bom, aí o verdadeiro self prevalece sobre o outro, né? Quando o sim, ambiente é impulsivo, imprevisível, pouco receptivo, a criança pode aprender a abandonar suas manifestações espontâneas para se adaptar ao que é exigido dela. Assim, constrói-se falso self para garantir aceitação, proteção ou até sobrevivência emocional. Olha só. E já vou falar para você, mas eu só gostaria de caracterizar o falso self, né? O que a pessoa sim, pode enquanto característica desse falso? Ela se sente que está representando um papel, ela tem dificuldade em reconhecer seus próprios desejos, ela busca constantemente a aprovação dos outros, excessivamente adaptada e complacente, experimenta sentimentos de vazio, irrealidade ou falta de sentido, e se sente que sua vida não lhe pertence verdadeiramente. Olha que prejuízo total, o Sideres, esse falso self. Ou seja, é um mecanismo de defesa que você usa, mas que você sai no prejuízo. Porque para agradar o outro, você se anula, né? E isso acontece tranquilamente.
Quase Quando a sempre. pessoa Nós se deparamos. anula, a pessoa perde totalmente sua autoestima, seu gosto pela vida, sua pulsão de vida. Isso, para que eu sirvo? Só para agradar os outros? Espera aí, e eu? Como eu fico, né? Depois nós vamos falar um pouquinho do Lacan, que o Lacan fala do moi, né? O eu, o ego como moi, e fala o je, do je francês, né? Je suis, eu sou em francês, né? Então, interessante, o Lacan também tem um olhar diferenciado sobre isso. E na sociedade atual, Cideres, marcada por redes sociais, e isso é importantíssimo que digamos agora, nesta tarde, né? Sim, Nunca as redes sociais estiveram tão próximas desse falso self, né? Que é uma exposição constante e exigências do desempenho. O falso self pode aparecer de formas bastante sutis. Algumas pessoas passam a viver orientadas pela imagem que precisa sustentar o profissional bem-sucedido, o pai perfeito, a pessoa sempre feliz ou produtiva. Na verdade, é uma máscara mesmo, que nem sempre nós passamos as nossas vicissitudes, as nossas mazelas, nós passamos os nossos desconfortos. A gente faz uma foto sorrindo, mas o que está por dentro de nós? Não é verdade? As é pessoas, às verdade. vezes, elas sorriem para mostrar essa máscara que ele fala aí, né? O Jung vai trabalhar muito bem com a questão da máscara, né? A questão da sombra. Então, aí existe uma distância crescente entre a imagem apresentada ao mundo e a experiência subjetiva da pessoa. E eu devolvo a fala para você, Sidélia, depois a gente Olha, comenta eu um pouco aqui, mais. Siqueira, como um exemplo, me preocupando com o falso selfie. Hoje eu não estou na minha casa, né? Então, a Aí, ó. imagem que eu estou é de um lugar onde a gente mexe com construção, guarda materiais, e eu fico aqui, às vezes, e eu criei um ambiente para a gente fazer a nossa live. E aí eu estou me preocupando que a parede está feia, que alguma coisa não está bem organizada, porque aqui não é o meu consultório, não é o lugar adequado 100%, mas estamos fazendo a live e, de certa forma, isso mostra a importância de olhar para esse selfie. Agora, de onde é que vem o falso selfie? Será que ele é uma mentira inconsciente? Não, não é. Ele não é uma mentira consciente, ele é inconsciente. Nós não percebemos que estamos assim tão preocupados com como o outro vai nos ver. É uma adaptação, a gente não sabe que está fazendo isso, é inconsciente. É uma máscara construída para obter amor, para obter aceitação. Eu estou aqui preocupada com o ambiente, buscando aceitação, e também é uma máscara usada para se obter proteção. E a criança, ela percebe muito cedo isso que nós estamos aqui, eu, por exemplo, preocupada com o ambiente, o que é uma coisa boa, porque isso vai de encontro à aula de hoje. A criança, ela percebe muito cedo que determinadas emoções são aceitas e outras não são. Por quê? Ela aprende, não chore, não reclame, seja forte, seja perfeita, não decepcione seus pais. E pouco a pouco, para que ela seja vista, seja amada, para que ela receba amor, o seu verdadeiro eu vai ficando escondido. E então vai surgir para nós uma pergunta inquietante: quem sou eu quando ninguém está olhando? Muitas pessoas chegam à análise sofrendo de ansiedade, depressão, vazio existencial, porque passaram décadas sendo aquilo que os outros desejavam, mas não elas. O falso self, ele pode parecer um sucesso social, mas ele cobra um alto preço. Quando a pessoa vive para agradar,
as outras pessoas e não a si mesmo, interiormente, vai existir uma sensação de morte psíquica, como se eu não fosse eu, um vazio. A pessoa, de alguma maneira, está representando, deixando de agradar a si mesmo para estar agradando outros e mostrando uma máscara para que outros a vejam de uma maneira aceitável. E agora o professor Siqueira vai falar sobre o Winnicott e o falso self. Muito bem. Dando prosseguimento à nossa fala, na teoria winnicottiana, há uma diferença, né? Há uma distinção entre o verdadeiro e o falso self, que é um dos pontos importantes, se deres, para nós entendermos a saúde emocional. Sim. O verdadeiro self é o núcleo mais autêntico da personalidade. Ele nasce das experiências espontâneas do bebê e da sensação de que seus gestos, sentimentos e desejos podem ser acolhidos pelo ambiente. Estamos falando de verdadeiro self. Quando o bebê encontra um ambiente suficientemente bom, que é a linguagem famigerada do Winnicott, né? Ele desenvolve uma sensação do quê? Bebê, eu sou. O que sinto é meu. Posso existir como realmente sou. Então, eu acrescento que o verdadeiro self está ligado a quê? Está ligado à espontaneidade, à criatividade, à vitalidade, capacidade de brincar, né? Tem até um livro do Winnicott, né? Brincar. Sentimento de autenticidade, experiência de estar vivo. Para ele, ou Sideres, para o Winnicott, a criatividade não significa apenas produzir arte. Significa viver a vida de modo pessoal e significativo. E isso nós estamos falando de verdadeiro self. E o que acontece com o falso self? Que é o foco principal do nosso bate-papo dessa tarde, né? Sim. O falso self surge quando a criança precisa adaptar-se excessivamente às exigências do ambiente. Ou seja, e isso acontece em casa, na escola, na sociedade, né? Você tem que se adaptar ao ambiente onde você está, senão você corre o risco de ser criticado, né? De ser abandonado, de ser isolado. Porque, às vezes, o Sideres, a pessoa se queixa assim, nossa, chamaram todas as minhas coleguinhas e eu fiquei de fora. As pessoas ficam relegadas em segundo plano. Ou seja, esse ambiente, né, ele que força você a mudar o seu comportamento. Ah, aquela pessoa não faz parte do nosso grupo que ela não sorri. Ué, puxa vida. Ninguém é obrigado a viver sorrindo 100%. Essa é deles. Aquela Ninguém... pessoa não se adapta à nossa cultura e, Sim. por isso, nós vamos excluí-la. Então, tá vendo? Ela não se adapta no nosso grupo aqui. No Puxa nosso vida. grupo, não faz do jeito que nós queremos, Do jeito então que nós vamos queremos. excluí-la. Então, acontece, Débora, você sabe disso, É. grupo de escola, grupo de faculdade, você tem grupos de faculdade, tem Uhum. grupo de 5 pessoas, tem um lá que não é escolhido porque não faz parte do nosso grupo. O que é fazer parte do grupo? É agradar o grupo? E as minhas necessidades, e os meus desejos, e os meus anseios, como é que ficam? A minha conexão com aquela pessoa, porque talvez eu também gosto daquela pessoa, talvez ela pode não fazer sentido para essa ou aquela, mas faz para mim. Claro, claro. Então, o falso self, ele surge nesse momento, quando o ambiente exige. Em vez de expressar seus próprios impulsos, aprende a responder ao que os outros esperam dela. Aí, ó. O que vão achar? O que vão pensar de mim, né? Aí eu começo a agir diferente, até contra a minha própria vontade. Aí eu deixo Então, de ser eu para atender a expectativa dos outros.
Isso, você falou muito bem no começo, você falou assim, deixe de ser eu deixo de ser eu, o Siqueira, para agradar os outros. Olha, como assim? E vai machucar o Siqueira, passar por cima da saúde, passar por cima dos gostos pessoais, para ser o que os outros esperam. Isso não é saudável. Não é saudável, é até compromisso. Às vezes eu anulo um compromisso, eu tenho um compromisso, não vou a esse compromisso para agradar o grupo. Como assim? Então eu estou me anulando, né? Para agradar, para adaptar, para evitar conflito, para receber aprovação, inclusive, né? Para Isso. receber aprovação. Então, o falso self protege o verdadeiro self, mas pode acabar escondendo-o. Esconde o verdadeiro self. Por exemplo, você falou muito bem 5 minutos atrás aí. Não chore, o pai fala, a mãe fala para a criança. Sim, Seja forte. Homem não chora. Tem costume de pai falar para a criança, ó, se você se você chorar, você não é homem. Homem não chora. Então, com o isso. tempo, a criança pode aprender a mostrar apenas alegria ou força, ocultando sua tristeza verdadeira. Aí ela somatiza, né? A criança fica mal, ela passa mal, ela tem lá os seus distúrbios. Aí você não sabe por quê, porque você E aí o adulto, quando ele não quer desagradar alguém próximo, ele também vai agir assim e vai somatizar também. também. A Então, criança que virou o adulto no futuro, né? sim, a criança é o alicerce da adolescência, da vida adulta. Você Sim, é, na vida adulta, porque você passou na infância. quadros Há, há, de repetição. sim, há teorias, né, discutíveis, é claro, de que, não, eu tenho que esquecer isso que aconteceu comigo no passado e tudo bem, perfeito. Só que isso, às vezes, fica recalcado no meu inconsciente. Um trauma que eu tive lá no início, né? Um tapa que eu levei no rosto lá no início, ele fica no meu inconsciente. Mais tarde, isso vai repercutir de uma forma pesada, né? Então, como é que o falso self predomina? É uma sensação de sempre representar um papel, é um vazio interior, falta de sentido, dificuldade de saber o que realmente deseja, dependência excessiva da aprovação dos outros. Olha só, o peso do falso self, né? E é sempre ruim? Não, eu já disse isso. Não é sempre ruim. O Winnicott mesmo, Alcides, ele afirma que todos possuem algum grau de falso self. A educação, a convivência social e a civilidade exigem adaptações. Por exemplo, cumprimentar alguém cordialmente, mesmo estando cansado, é uma manifestação saudável do falso self. Ó, Sim, não importa, eu estou cansado, mas eu não posso deixar de cumprimentar as pessoas, não é verdade? Então, aqui eu traria o Jung, né? Que o problema surge quando quase toda a personalidade passa a funcionar dessa maneira, deixando pouco espaço para a espontaneidade. Uma imagem que talvez dialogue, claro, com Jung, que ele fala que o símbolo do espelho, né? O espelho, por exemplo, no estádio do espelho, que Lacan fala, né? O falso self pode ser pensado como uma imagem que aparece no espelho para agradar os outros. O verdadeiro self seria aquilo que permanece existindo mesmo quando ninguém está olhando. isso. Ou seja, o que eu sinto realmente, o que está dentro de mim no meu interior. Será que todo mundo sabe? Será que todo mundo sabe que a Cidélia está sofrendo, que a Cidélia tem um problema? Não. A Cidélia está sempre sorrindo. É As pessoas impossível. só se interessam naquilo que interessa para elas, né? Na Isso, maioria. E aí isso. nós vamos representar para que o outro se sinta bem. E quando a gente não representa, eles vão cobrar que a gente volte a ser como eles querem. E isso, muitas vezes, quando a pessoa não dá conta de impor a sua própria vontade, vai cobrar um alto preço do sujeito
que deixa de ocupar o seu espaço para fazer o gosto de uma pessoa ou de um grupo. Exatamente. Aí que entra a empatia, até que já foi falado, né? Nós podemos até falar um pouco mais sobre a empatia, que às vezes nós percebemos isso aí, né? No trabalho analítico, Cideres, para o Winnicott, criar condições para que a pessoa possa reencontrar esse sentimento de existência autêntica, não eliminando toda a adaptação social, mas recuperando a capacidade de viver e partir de seus próprios sentimentos e experiências. Isso. Ou seja, você não vai se anular. Você vai viver, sim, suas experiências. Pode fazer o gosto do outro? Pode, claro que pode. Isso acontece muito entre parceiros, né? Entre casais, entre pais e filhos, entre amigos no trabalho. De certa forma, Siqueira, é saudável. Por exemplo, nós mulheres, nós temos o nosso gosto com relação à decoração, mas é saudável que a mulher deixe o marido colocar a poltrona cinza feia dele na sala, porque é a casa dele e ele deve ter o direito também, mesmo que não combine com a decoração, de colocar ali alguma coisa que ele queira. Olha que interessante isso que Para você que o traz. gosto dele, o self verdadeiro dele, esteja sendo desenvolvido. Então, tá vendo? Olha, você trouxe uma questão interessantíssima, porque é assim, às vezes o casal não se entende por causa disso, não, ele radicaliza, ele fala, não, eu quero a sala assim, desse jeito, do meu jeito. Peraí, mas e o outro? Peraí, que dê a coparticipação, que dê o entendimento, né? Eu O diria até que gosto pessoal dos dois. gosto pessoal. Sim, sim, gosto pessoal. Então, quer dizer, olha como é que isso afeta a nossa vida no cotidiano, né? E outra coisa, às vezes, o Cidés, uma coisa muito interessante que a gente não pode esquecer por exemplo, na família, a criança perde um brinquedo. Aí a criança perde o brinquedo e a mãe fala assim: para de chorar, era só um brinquedo. Olha, quando a mãe diz isso para a criança, né, é, ela está, por exemplo, não está convalidando a criança, a emoção da criança. Ela está ela está abafando um sentimento da criança. Se a criança está chorando que perdeu o brinquedo, respeita essa emoção, né? Porque aquele brinquedo era um objeto transicional, era um Também. objeto que tinha um significado para aquela criança. Então, e às A vezes, mãe, é aí que começa a empatia e a compreensão na infância de pais com seus filhos. isso, a mãe poderia até ter dito para a criança assim: vejo que você está muito triste. Você gostava muito desse brinquedo, não é? É uma outra forma de você acalentar a emoção da criança, né? Não simplesmente pare de chorar. E É um dar a brinquedo. ela o direito de simbolizar, de ter sentimentos com relação ao brinquedo perdido. Sim, exatamente. Outra coisa. A criança tem medo de dormir sozinha. É normal isso aí. A criança tem medo de dormir sozinha. Aí a mãe fala assim: que bobagem. Não existe monstro. Vai dormir lá. Olha, a criança, ela poderia receber a seguinte mensagem da mãe ou do pai, né? Eu entendo que você esteja com medo. Às vezes a imaginação deixa as coisas assustadoras. Olha só. Eu entendo que você esteja com medo. Ou seja, você Sim, está você está validando a emoção da criança, né? Frustração. Como é que você Sônia. lida com a frustração? Ó, a frustração. Você está exagerando. Às vezes a pessoa conta uma coisa que ela passou por ela, né? Um sofrimento, uma angústia, alguma coisa. Ah, você está exagerando. Em vez de você falar assim, eu sei que você queria muito que isso acontecesse. É decepcionante quando as coisas não saem como esperamos. Sim, Então, Ocideles, nós, psicanalistas, nós temos um, uma responsabilidade enorme nesse aspecto para não validar até, inclusive, né,
não invalidar as emoções, até do paciente. Verdade. Você fala para o paciente traz uma angústia que ela traz, uma moça, uma adolescente, um jovem. Isso não é nada. Isso acontece com todo mundo. Isso é comum acontecer. Como assim, né? Não é assim. Então, eu não estou validando. A nota baixa. Aí é uma coisa que é seríssima. A gente vê gente que trabalha com pedagogia, trabalha em escola, assim, se você tirar nota 7, você vai ficar sem celular, tá? Então puxa vida, você tirou nota baixa porque não estudou. Como assim? Às vezes a criança rachou de estudar na véspera, ficou até mais tarde à noite estudando e não conseguiu nota boa. Talvez algum acontecimento que marcou a criança fez com que a mente dela não estivesse ali preparada para, naquele momento, se sair bem naquela prova. Por mais que ela tenha estudado, assim como acontece com o adulto. A emoção pode mudar o contexto. Mas, Siqueira, agora eu queria falar um pouquinho sobre Freud e a formação reativa, para a gente continuar e falar das outras escolas também. Embora Freud não tenha utilizado o termo falso self, encontramos fenômenos semelhantes em seus estudos nos mecanismos de defesa. Um deles é a formação reativa. O que é a formação reativa? O sujeito manifesta exatamente o oposto do que ele sente. Quem sente raiva excessiva pode se tornar exageradamente gentil. Quem sente essa raiva, quem sente uma fragilidade pode se tornar excessivamente forte. E aqui traz uma história clínica, né, de Carlos. Carlos, ele perdeu a mãe aos 8 anos e ele nunca chorou. Ele se tornou conhecido como o homem mais forte da família. Já aos 50 anos, ele desenvolveu crises de pânico. E o que foi que se percebeu na análise? Na análise, foi revelado que sua força era uma defesa contra o luto que ele nunca viveu. Então, aquele personagem forte que Carlos demonstrava era, na verdade, o personagem que escondia uma criança que se sentia abandonada, não que tivesse sido abandonada. Não por culpa da mãe, porque aquela mãe, ela faleceu, ela não teve culpa de não estar ali com ele, mas mesmo assim ele se sentiu abandonado, ele se sentiu triste. E aqui também nós vimos aqui o caso, né, da história de Ana, de 42 anos, que foi uma advogada bem-sucedida, com um casamento estável, filhos saudáveis, mas quando ela chegava ao consultório, ela dizia, minha vida parece perfeita, mas eu não sinto nada, eu sinto um vazio, eu não sei, eu não estou feliz com tudo que está acontecendo. Então, durante a análise, foi descoberto que ela nunca quis ser advogada, mas ela estava ali cumprindo o gosto de seus pais que haviam projetado nela aquele desejo. Então, ela escolheu essa profissão para agradar o pai. E durante 40 anos, ela viveu o desejo de outra pessoa. Então, o seu sofrimento não era a falta de sucesso, era a falta de autenticidade que ela tinha. Então, aqui nós vimos 2 casos diferentes no qual o falso self se instalou. E agora, já na vida adulta, quando a pessoa veio a ter um problema, essa pessoa trouxe para análise e o analista teve como trabalhar esse sentimento, tanto da advogada, que faltava autenticidade para ela poder fazer alguma coisa que ela gostava, ali já naquela fase onde ela já se sentia confortável, como também permitir a Carlos ter sentimento, simbolizar, chorar por aquele luto daquela mãe perdida na infância, por uma vida onde ele não
Porque quando a gente tem uma mãe ao longo de uma vida, mesmo quando a gente perde essa mãe, a gente vai se lembrar dessa mãe todos os dias, nas pequenas coisas que nós fizermos. Mas se nós não vivermos um pouco, não tivermos algo para lembrar dessa mãe, isso para nós é um luto. Então, poder chorar a mãe que não teve, a falta da mãe, já com 50 anos, ajudou Carlos a diminuir aquela sua fortaleza, aquele seu machismo, aquele seu jeito rígido de ser, no qual ele não se permitia ter nenhum sentimento. Mas agora, pessoal, vou passar de novo aqui para o nosso querido professor José Aparecido Siqueira, porque ele vai trazer para nós as abordagens de Melanie Klein e as defesas primitivas. Eu diria que antes de falar da Melanie Klein, né, quando o Heinz Kohut desenvolveu essa teoria da psicologia do self, né, e ele tem várias obras que falam disso, ele trouxe exatamente muita contribuição para que nós, né, pudéssemos até estar discutindo aqui. Uhum. Essa questão da validação emocional que eu já falei há pouco, né, e, enfim, do falso self. A Melanie Klein, ou Cideres, ela, na verdade, ela bebeu na fonte winnicottiana, né? Encontramos na teoria dela conceitos que ajudam a compreender fenômenos parecidos, mas por outra via teórica. Qual seja, né? Qual seja essa via teórica da Melanie Klein? O foco, ela colocaria nas relações objetais, né? E ela fala muito disso nos seus estudos, nas ansiedades primitivas, nas defesas do ego. Quando uma pessoa parece excessivamente adaptada, artificial, sem vida própria, Klein procurava investigar o quê? Né? Quando você pediu para eu falar dela, não tem como não falar da idealização do objeto, né? Você tem que procurar ser perfeito para manter o vínculo. E ela fala muito de clivagem também, né? Separar aspectos bons e maus de si dos outros. Uma identificação projetiva é expulsar as partes intoleráveis de si e tentar controlá-los no outro. Defesas maníacas, negação da dependência. Então, a Melanie Klein estabelece uma diferença nítida entre o Winnicott, né? A teoria dela e o Winnicott. Quando o Winnicott fala do falso self, que surge da adaptação excessiva ao meio ambiente, a Klein já fala que o problema é pensado em termos de ansiedades primitivas de defesas do ego. O Winnicott dá ênfase na falha ambiental e na perda da espontaneidade. A Melanie Klein já dá ênfase nas fantasias inconscientes, nas relações de objetos internas. O Winnicott, ele busca restaurar o verdadeiro self. A Melanie Klein busca integrar partes clivadas e elaborar culpa e recuperação. Então, um exemplo, por exemplo, uma criança que nunca contraria os pais, parece boazinha demais, né? Um exemplo que, para trazer o Winnicott com contraponto da Melanie Klein, o que o Winnicott diria dessa criança, né? Diria que ela pode ter aprendido a esconder sua espontaneidade para preservar o vínculo, que é um funcionamento do falso self. E a Melanie Klein investigaria como? Investigaria se há medo intenso de perder o objeto amado, levando à idealização, submissão e outras defesas contra ansiedade persecutória ou depressiva. Então, a Melanie Klein não utiliza o conceito de falso self. Fenômenos de adaptação excessiva ou aparente inautenticidade são compreendidos na tradição kleiniana, por meio das ansiedades primitivas,
da clivagem, da idealização e da identificação projetiva. Esse conceito de falso self é específico do Winnicott, né? Sim. E da Melanie Klein, o que eu poderia falar mais da Melanie Klein, né? Ela não usou praticamente essa expressão, porque ela encontrou na teoria dela, né, as relações objetais primitivas, isto é, na forma como o bebê internaliza experiências com as figuras cuidadoras. É aquilo que nós já falamos, né? Começa lá no início, como a criança foi tratada, tal. E a Melanie Klein, ou Sideris, ela usa uma expressão splitting, que é cisão, a separação entre aspectos bons e maus do objeto do próprio eu. Ela fala muito de identificação projetiva, que é a expulsão. Professor Siqueira, quando você fala sobre isso, eu vou colocar só um pontinho aqui. Sim. Isso me lembra algo que eu aprendi na psicanálise, de que, por exemplo, uma mulher que o marido bate nela e ela não consegue se separar daquele marido. Então, ele bate nela, ele trata ela mal, ela não quer que ele vá embora, ela abraça, ela trata ele bem, e não é porque ela ama ele, de forma alguma. Na verdade, existe ali apenas uma carência emocional, mas, na verdade, ela está vivendo uma ambivalência e a clivagem, né? Então, Sim. quando a dor emocional é intensa, partes da personalidade podem ser divididas. Tem ali ódio, ela sente um ódio intenso, ela pode até ter uma reação totalmente contrária a esse amor que ele imagina que ela tem. Então, totalmente contrária. Por isso, algumas pessoas, às vezes, pensam que ama, que ama, que ama, quando vê a pessoa tem uma reação totalmente contrária àquilo que ela apresenta. Por quê? Porque está vendo ali o que a Melanie Klein falou. Quando a dor emocional é intensa, parte da personalidade vai ser dividida, ela não vai demonstrar realmente o sentimento, aquele sentimento não é verdadeiro. Inclusive, a gente é orientado a falar para essas mulheres, fala para o seu marido que se você está abraçando ele, não é porque você ama ele, não é porque você sente por ele essas coisas enquanto ele está te tratando mal, mas é porque você tem uma carência ali, mas dentro de você tem um sentimento totalmente contrário com relação a ele. Isso é o que você aprendeu, a maneira que você aprendeu a agir quando você era criança, para parar de apanhar dos seus pais. Muitas vezes é isso que a gente fala para uma mulher em situação de violência, para que ela consiga começar a fazer com que aquele homem perceba que ele tem que mudar aquela atitude com ela. Exatamente. E isso foi uma criança, por exemplo, muito boazinha, né? Muito boazinha lá na infância, aí sendo boazinha para receber amor do pai e da mãe. Aí isso é transportado para a vida adulta, porque ela aceitava os castigos calada e na vida adulta está aceitando novamente. Está aceitando novamente. Está reproduzindo. Mas não é que ela realmente sinta amor ou que ela, uma hora, em algum momento, não possa querer realmente acabar de uma vez com tudo isso. Exatamente. Então, esse conceito que eu falei há pouco, o splitting, né, que é a clivagem, é um mecanismo de defesa pelo qual o sujeito separa experiências, sentimentos, objetos ou aspectos de si mesmo em categorias opostas, que é a questão da ambivalência, né? Como inteiramente bons ou inteiramente maus, sem conseguir integrar os dois. E esse conceito foi desenvolvido por ela e ocupa um lugar especial quando ela fala do desenvolvimento emocional, né? Segundo ela, segundo a Melanie Klein, ou Sideris, nos primeiros meses de vida, o bebê ainda não consegue perceber que a mesma pessoa pode ser, ao mesmo tempo, fonte de prazer e de frustração. Isso mesmo.
ele divide a experiência em seio bom, quando suas necessidades são satisfeitas. Seio mal, quando sente fome, ausência ou frustração. Aí aparece aquela função esquizoparanoide, né, que nós já falamos algumas vezes. O bebê protege-se da ansiedade, separando rigidamente o bom e o mal. E com o amadurecimento, ocorre a passagem para a posição depressiva, na qual a criança começa a perceber que o objeto amado e o objeto odiado são a mesma pessoa. Sim. Surge, então, a capacidade de integração, culpa e reparação. Aí vai para a vida adulta, é isso que você falou, embora seja um mecanismo no início da vida, a clivagem pode permanecer intensa em alguns indivíduos durante a sua vida, né? Hoje, por exemplo, alguém é visto como perfeito. Amanhã, após uma decepção, torna-se completamente desprezível. Isso. Relacionamentos marcados por idealização e desvalorização extremas. Dificuldade em reconhecer qualidades e defeitos coexistindo na mesma pessoa. Então, ou é tudo ou nada, né? E também porque a pessoa, muitas vezes, aqui, como nós estamos falando de falso self, ela demonstra uma personalidade que não é dela, ela demonstra alguém que ela não é. E aí, quando o outro começa a enxergar ela como ela, existe ali uma dificuldade. Sim, exatamente. Ela não pode ser, ela não tem autenticidade no comportamento, né? Então, onde entra a psicanálise aí, né? Que é o nosso métier, o nosso campo de trabalho, né? Ela procura favorecer a integração dessas partes divididas. O amadurecimento psíquico não consiste em eliminar conflitos, mas em tolerar a ambivalência, você disse muito bem isso, reconhecer que amamos e nos irritamos com as mesmas pessoas. Isso. Que possuímos qualidades e defeitos, e que a realidade raramente é inteiramente boa ou inteiramente má. E para Melanie Klein, esse movimento de integração é um dos pilares da saúde emocional, pois permite relações mais profundas, estáveis e realistas com os outros e consigo mesmo, né? Então você vê que quando a gente trabalha com a questão do falso self, né? O Lacan tem uma passagem interessante, né? Que ele fala você está vivendo segundo o seu próprio desejo ou segundo o desejo do outro? Isso é uma teoria lacaniana, né? Para ele, né? O O que eu queres? é isso, isso. Então, Ele para sempre ele, pergunta o que queres. o que queres de mim? Acho que tem até uma música que fala disso. O eu não é algo originariamente verdadeiro. O eu é uma construção imaginária. Nossa identidade é formada pela relação com o olhar e os desejos do outro. Olha aí, ó. A necessidade que nós temos, né, de sermos reconhecidos, né? Você faz alguma coisa, você já quer elogio, já quer que as pessoas reconheçam o seu trabalho. Nossa, aquela pessoa é ótima. Olha como é que ela desenvolve isso, né? Então, isso é implícito do ser humano, né? E muitas pessoas organizam suas vidas para corresponder às expectativas dos pais, aí, ó, da sociedade, da profissão ou dos ideais culturais. Então, Isso. o Lacan, ele fala da alienação do sujeito na linguagem e no desejo do outro. O sujeito precisa entrar no mundo da linguagem para existir socialmente, mas paga um preço por isso. Nunca coincide plenamente consigo mesmo. Olha aí, ó. Então, a sensação de estranhamento ou de não se sentir totalmente autêntico não é uma patologia específica. É uma condição estrutural da existência humana. Aí o Winnicott pergunta, onde está o verdadeiro self dessa pessoa? Lacan perguntaria, qual o desejo que está faltando através do sintoma? Então, você vê que esses teóricos, ou Cideres, eles comungam dos seus pensamentos, você tinha falado no começo, que nós íamos falar das correntes, de outras correntes psicanalíticas, né? Mas o Lacan, o Winnicott, o Bion, né? O Bion, tinha uma coisa para falar do Bion também, depois se der tempo, eu falo alguma coisa. Mas, assim,
Lacan não falaria em falso self. Ele desconfiaria da ideia de uma autenticidade pura escondida no interior do sujeito. Isso. E também tem o Hans Coach, que você já falou aí, que enfatiza a importância da validação emocional, de que é importante, sim, como você já falou lá no início, sobre a mãe validando a criança, você falou sobre o Bill, mas o Hans Coach também, ele fala sobre a importância dessa validação. Quando a criança não é suficientemente vista e reconhecida, ela pode criar um self artificial para conquistar a aprovação. E depois, na vida adulta, ela vai continuar com esse ciclo de comportamento. E aqui até eu trago a história da Fernanda, que vou falar rapidinho, que cresceu ouvindo, você precisa ser a melhor. Ela se tornou excelente em tudo mesmo, mas nunca se sentia suficiente. Sua autoestima dependia sempre da admiração de outros, e sem aplausos ela se sentia vazia. O seu self era sustentado pela necessidade contínua de validação. Então, pessoal, nós não podemos ser assim. Nós precisamos de ter um self no qual que se dane o que o outro pense, eu quero me sentir bem comigo e ser feliz. Se um lugar ou pessoas não estão me valorizando, é igual a garrafinha de água. A garrafinha de água num lugar é R$ 2,50. Se você comprar no shopping, você paga R$ 4. Se você for no aeroporto, você pode pagar 10 numa garrafinha de água da mesma marca com o mesmo valor. Assim somos nós. A pessoa não está te valorizando pelo que você é. Você tem o seu valor. Nós precisamos nos auto-reconhecer como pessoas valorosas, sim. Assim como a garrafinha de água tem valor diferente, nós também temos o nosso. Então, pessoal, nós vamos falar também, rapidinho, porque nós já estamos terminando, da psicanálise relacional, que entende que a nossa identidade surge nos nossos vínculos. Quando as relações exigem adaptações excessivas, nós, como sujeito, vamos passar a viver versões de nós mesmos, só que destinada a agradar o outro. Não compensa. Nós vamos perder o contato com a nossa espontaneidade. Nós vamos deixar de ser espontâneos, de ser nós mesmos, de mostrar que hoje a gente está num lugar onde se mexe com coisas de construção e querer apenas mostrar a versão melhor de nós. Então, aqui eu vou falar de Juliana. Ela mudava completamente, dependendo da pessoa com quem ela estava. Com o marido, ela era uma pessoa, com os amigos, outra, com os pais, outra pessoa. E aí, na análise, sabe o que ela diz, pessoal? Eu não sei quem eu sou, porque eu vivo para estar atendendo a expectativa alheia, né? E aí, pessoal, o falso self, ele não nasce por maldade, ele nasce por necessidade. Ele nasce porque a pessoa lá na infância, às vezes para ela não receber um castigo, para ela não estar sofrendo uma violência física, ela passou a agradar, é uma estratégia de sobrevivência emocional, mas enquanto adultos, nós precisamos começar a aprender a ser nós mesmos, porque aquilo que protege também aprisiona. E nós não queremos ser pessoas aprisionados a agradar, e a gente está se destruindo. Porque quando você não fala, imagine você em um ambiente onde as pessoas querem te calar. Se você abrir a boca, ou você está denegrindo a imagem de alguém, ou você está sendo maldoso, ou você está sendo ciumento, seja lá o que for. Ou você não é um bom profissional ou um bom filho, nós precisamos saber colocar as palavras, sim, com cortesia, com educação, mas a gente precisa falar do que a gente está sentindo. Se principalmente com seu filho, com seu par, com seu namorado, com seu esposo,
com a pessoa com quem você compartilha momentos de afeto, se você não puder ser você, onde é que você vai poder ser você? Então, nós não podemos estar aprisionados ao desejo do outro. Nós precisamos aprender a ter o nosso gosto pessoal e ocupar o nosso espaço na nossa vida pessoal, íntima e na sociedade, né? A análise, ela não vai destruir o self, mas ela vai procurar compreender porque ele foi necessário. E dessa maneira eu vou passar para o professor Siqueira para ele falar um pouco mais, para a gente estar finalizando. Então, você vê que essa psicologia relacional que você fala, né? Psicanálise relacional, ela se dá até ela se dá até no ambiente terapêutico, né? Entre analista e paciente, né? Na contratransferência. Contratransferência. Às vezes o paciente fala, eu tive um paciente que falava, eu sou insuficiente, me acho insuficiente. Quer dizer, insuficiente em quê, né? Então, ela trazia realmente uma carga emocional de que nunca conseguia agradar as pessoas, nunca conseguia agradar os pais. Nada que ela fazia trazia satisfação aos pais, né? Na escola, no trabalho, ia lavar louça, deixava a coisa suja, ia arrumar a casa, deixava uma poeira em um armário, nunca atingia, entre aspas, isso. Então, quer dizer, com esse objetivo de querer sempre agradar o outro, ela se frustrava, porque nunca agradava e era criticada por isso. Então, na análise, o que ela fala? Eu me sinto muito insuficiente. Mas isso, Cidélia, já vem lá de trás. Essa carga relacional, né? Então, o que acontece? Nós, por exemplo, nós temos esse problema de validação mesmo, validação emocional. É fundamental, porque o self da criança, ele não acontece de forma isolada. Ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser compreendido, confirmado pelos cuidadores para adquirir coesão, autoestima, estabilidade, né? Esse teórico que nós propusemos aí na nossa fala, o Kohut, observou, Cidéres, que muitas pessoas sofriam não apenas por conflitos pulsionais, conforme diria o Freud, mas por falhas no desenvolvimento do self. Essas falhas frequentemente decorriam na ausência de respostas empáticas adequadas durante a infância. Ou seja, essa empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Não para sentir as mesmas dores, mas a empatia está no conceito da psicologia do self. Né? A empatia faz parte. Quando uma criança expressa alegria, medo, orgulho ou tristeza, ela precisa encontrar alguém que responda de modo compreensivo. Você ficou triste, entendo que isso tenha machucado você, você está feliz com sua conquista. Então, eu diria, até o Kohut usa a expressão, né? São necessidades narcísicas saudáveis, né? É o narcisismo saudável, porque ele diz que a criança, Alcides, isso também depois é transportado para a vida adulta, né? Ela tem necessidade de ser admirada, sentir-se valorizada, sentir-se compreendida, poder realizar figuras cuidadoras mesmo. Ela vai ser um dia mãe, ela vai ser uma cuidadora um dia, essa criança, né? O menino vai ser pai um dia, quem sabe? Então, quando essas necessidades recebem respostas suficientemente boas, o self se fortalece. E quando são ignoradas ou ridicularizadas, conforme nós já falamos aqui muito disso, pode surgir sentimentos de vazio, para reforçar o que você já falou, sentimento de vazio, fragilidade e baixa autoestima. Por exemplo, imagina uma criança, voltando ao exemplo, que é sempre bom de dar exemplo, né, Cidélis? Sim. Você trouxe exemplos práticos aí de algumas pacientes.
Mas a criança faz um desenho, a criança gosta de rabiscar, né? Toda criança gosta de rabiscar e faz aqueles desenhos absurdos, desconexos, e leva para a mãe correndo com uma satisfação enorme no rostinho, mostra para a mãe. Se a mãe fala assim, nossa, isso é coisa feia, isso não é nada especial, olha o que causa isso na criança. Ao passo que se ela dissesse, que interessante, vejo que você se esforçou muito para fazer um desenho bonito, olha só, né? Ou se qualquer coisa que ela faça, se a mãe critica, se a mãe não enaltece, não valida, isso tem um peso enorme depois, né? Sim, senhor Siqueira. E não era só isso, né? A questão do... O Corrute fala muito bem disso. Validar não é dizer que a criança é a melhor. Você falou muito bem isso aí também. Certo. Validar é conhecer o significado emocional do que ela viveu. Olha aí, já que nós estamos falando de emoção, né? Na clínica, o analista oferece uma escuta empática. Por isso que eu falei da contra-transferência, ô Cideres, que eu falei da conversa. Você tem um paciente, senta de frente de você na sua clínica, no seu consultório aí, no seu ambiente terapêutico, e você oferece uma escuta empática que permite ao paciente sentir-se compreendido em aspectos que talvez nunca tenham sido reconhecidos. Olha que interessante isso, né? Sim. Por que ele buscou terapia com a Cideres? Por que ele buscou terapia com Siqueira? Por que ele buscou terapia com a Sônia? Enfim, com todos esses, né? Com a Ângela. Por quê, né? Porque há necessidade de um ambiente que acolha, que tenha, para você dar vazão para o seu verdadeiro self, né? E o Corrute, só para terminar, Cideres, ele enfatiza a necessidade de respostas empáticas que confirmam a experiência subjetiva da criança. A diferença é que o Winnicott, por exemplo, né, falando dele de novo, fala mais da continuidade do ser, da espontaneidade, enquanto Corrute fala da coesão do self e da necessidade de reconhecimento empático. Então, Cideres, devolvo a fala para você, porque esse está muito E rico e a então gente a fica a tarde pessoa, inteira falando disso, tá? Siqueira, isso. Então, há pessoas que passam a vida toda tentando ser amado pelo que elas não são. E o que a análise psicanalítica convida? Convida o sujeito a aprender a ser ele mesmo, convida a um caminho diferente, descobrir quem é antes de buscar aprovação e não estar o tempo todo querendo ser aprovado. Nós não vamos agradar a todos. Você tem que ter o seu auto-amor, você tem que desenvolver amor próprio, empatia. Primeiro, nós vamos aprender a nos amar, porque se eu não me amo, não tem como eu amar as outras pessoas. Então, a liberdade humana é descobrir quem nós somos, para depois conseguirmos buscar aprovação. Nós precisamos parar de representar uma figura que nós não somos para termos o direito de existir. Se você estiver em um ambiente que não respeita quem você é, esse ambiente não te serve, não te cabe, não é para você. Não fique nesse ambiente. Ele faz mal para você. Ele te adoece. Então, nós precisamos parar de representar e aprendermos a começar a existir. E eu convido vocês a se inscreverem no Grupo Sobrapa e na sociedade, na nossa universidade Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo, e também no canal Coisas de Cideres. Muito obrigada. Até a próxima semana, na nossa próxima aula a respeito de mecanismos de defesa. Muito obrigada a todos pela participação. Eu Senhor agradeço também. Siqueira, muito obrigada, e eu vou tirar aqui a nossa gravação. Ué, cadê a gravação? Deixa eu ver aqui, eu gravei, é claro, né? Sim.
gerenciar a gravação e parar a gravação. Gravei, Siqueira.